Alegria se você quer descobrir problemas invisíveis, problemas que você não está enxergando na sua vida. Fica até o final dessa live, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você. Comenta aí de onde você está vendo essa live e comenta viva se você quer descobrir o meu método para você encontrar. Quando eu tomo meu cafezinho. Tudo bem-vindos, vai entrando aí. Ó. Comenta aí de onde você está vendo essa live, se você está me vendo, está me escutando bem. Seja bem-vindo, Wagner Molina, oficial, que começou a seguir. Boa tarde aí para o Pedrinho, para a Cleusa. E você pode comentar viva se você quer a minha mentoria direta para resolver esses problemas que você já carrega, problemas até que você já sabe. Ou você comenta pulpa se você quer um método para você mesmo aplicar em você mesmo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E ó, vamos de perguntas e respostas também. Você que me conhece, está me conhecendo aqui, você sabe que eu interajo muito aqui na live. A live é uma oportunidade de você interagir. Então, eu venho falando nas lives sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento. Olha, a live de ontem foi muito rica, tá aqui salva. Eu falei de uma técnica para você trazer ali um autoconhecimento. Você que está aí no repouso do almoço, você que está aí em Piranga do Norte, em Piari, boa tarde, Minas Gerais. Você pode fazer esse exercício, por exemplo, que eu falei ontem, dá uma olhada na live de ontem. Segue aqui, então, @Ipireto, manda essa live de 3 a 5 pessoas, você que não me conhece. Eu sou Vivaldo Neto, sou marido da Maria Eugênia, sou pai da Sara e eu sou filho da Bernadette e do Vivaldo. Sou oriundo lá de Socorro, interior de São Paulo, mas eu moro aqui em Alphaville. E eu sou especialista em ajudar as pessoas a mudar de vida rapidamente, vencendo traumas, vencendo bloqueios emocionais, sem precisar ficar anos, né, em terapias ou conversando toda semana. Eu sou especialista em devolver autonomia para pessoas com poucas ações, pequenas ações, com foco para a pessoa entender causa e efeito, com foco para a pessoa ter resultados extraordinários. Beleza? E olha lá, o Michael falou que não pegou esse exercício. Aqui, ó. Medo, tristeza, raiva e alegria. Eu falei disso ontem, tá? Tá lá salvo ainda, tá? Eu falei de autoconhecimento e inteligência emocional. Então, primeiro você identificar ali as emoções. Isso é uma das formas de você identificar problemas invisíveis, tá? Deixa eu só tomar mais um golinho de café. Comenta aí qual que é a situação que você está vivendo agora que está literalmente tirando o seu sono. Qual a situação que você está preocupado? Qual situação que está sendo problemático para você? Qual é uma situação... Deixa eu ver se melhora a luz aqui. Acho que deu uma melhoradinha. Qual situação que você gostaria de resolver? Vou tomar meu café. Você, por acaso, tem problemas que você identifica que são emocionais? Se sim, comenta aí. Problemas como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fobias. Pessoas que têm, por exemplo, medo de ser traído num relacionamento. Pessoas que... Olha lá, várias pessoas falando de relacionamento, então vamos falar disso. Seja bem-vinda, Daila Brija. Deixa eu só tomar meu café aqui. Pessoas que têm medo de serem abandonadas num relacionamento. Pessoas que têm medo de se entregar. E a Maia Carvalho, que é assídua na live, um abraço para a Maia, falou assim, ó: olá, Neto, boa tarde, estou passando pelo processo de desconstrução e autoconhecimento, pode dar dicas para o processo ser mais leve? Hoje acordei com dor de cabeça por coisas que não posso controlar. Então, Maia, isso é um aprendizado constante. Agora, se você está com dor de cabeça, tem que ver se realmente é uma questão emocional ou se às vezes é fisiológico, tá? Dependendo de como foi o seu sono, pode ter uma dor de cabeça. Então, é importante olhar para primeiro essa questão. Agora, se você sente que realmente é emocional, aí eu indico terapia mesmo, tá? E o meu método, né, você que comenta viva, é um método para você fazer isso de maneira mais rápida, tá bom? Porque mesmo que você saiba de maneira lógica ou racional, um dos problemas invisíveis, vamos trazer aqui a primeira explicação. Primeira explicação aqui, ó.
O que eu quero dizer com problemas invisíveis? É exatamente isso que está por trás da sua pergunta, entendeu, Maicon? Eu já cheguei a explicar isso outras vezes, ó, mas vamos fazer aqui um desenho. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Uma árvore, né? Então, olha só, uma árvore, tá? Perdoa aqui o desenho. Essa árvore, ela dá frutos. Vamos supor que é uma árvore frutífera. Aí esse fruto vai lá e cai. Isso aqui que caiu já é a consequência. Já é a consequência. O que está invisível, que muitas vezes você não percebe? É a raiz. É a raiz. Então, o que a gente tem que olhar? A dor de cabeça pode estar sendo a consequência de uma raiz emocional. Pode ser, você precisa investigar. Por isso que no meu método, a primeira coisa que a gente faz é a investigação. Olha só que interessante. Então, é isso que a gente fala de problemas invisíveis. A raiz, às vezes você não está vendo, porque ela está aqui, ó, abaixo da superfície. Então, você não está vendo, mas ela existe. Sem a raiz não existiria árvore, não existiria fruto. Então, é um insight de você não querer ficar apagando as consequências, mas resolver a causa. Vou dar outro exemplo aqui para você. Imagina, ó, que aqui a gente tem um balde. Nesse balde está caindo água. Está caindo água até que ele vai lá e transborda. Então, o transbordo é o que a gente chama de sintoma. Aí você pode entender que, para eu resolver a causa, não basta eu mudar de balde, pegar um balde maior, pegar um balde cada vez maior. Não é isso. É eu resolver a causa. Da onde está vindo essa água, eu ir lá e resolver. Fez sentido isso? Então, quando o fundo é emocional, esse é o caminho, tá, dona Mai? Obrigado pela pergunta. E a Ateliê Pérola Bay falou, meu filho está preso e a justiça não tem provas contra ele, mas não libera. Putz, aí é só com o advogado mesmo. Agora, o que você tem que entender? Aquilo que está no seu controle, você fazer tudo que está ao seu alcance, ao seu controle, e você ficar em paz. Porque realmente o mundo é injusto, isso é algo ruim, mas a gente, quanto mais você aceita isso, você não puxa para você, mais você vai ficar em paz. Eu tenho que te falar uma coisa, quanto mais você estiver bem, quanto mais você for capaz de estar bem, mais vai ser positivo, maior a chance de você conseguir ajudar ele, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, ó, a galera comentou. Nossa, eu já tô atrasado nos comentários, então vamos lá, ó. Boa tarde, me chamo Luciete, daqui do Recife, Pernambuco. Minha situação é você querer ter uma palavra para o povo onde você mora, na sua comunidade ou própria família das costas. Então, Lúcio, o que está no seu controle? Né? Tem 3 níveis de controle. Já expliquei isso também, vou explicar de novo. Ó. São 3 níveis do controle. Nível 1, nível 2, nível 3. Tá? Vamos por aqui, ó. Nível 1, nível 2, nível 3. Todo mundo tá vendo? Ó, 1, 2 e 3. Ficou ao contrário, né, para vocês? Então aqui seria 3, 2, 1. Vamos ver se melhora. Olha lá, 1, 2, 3. Certo? Nível 1, nível 2, nível 3. Isso aqui é do controle. Tá? Tô aprendendo a escrever ao contrário por conta de vocês, olha só, hein? Nível 1, 2 e 3 de controle. Ó, controle, tá? Então, qual que é o nível 3 do controle? Tá? Isso serve para a pessoa que falou lá da prisão, mas serve para você que tem as pessoas que estão dando as costas. Opa, deixa eu só ajeitar aqui, que eu tô batendo toda hora no pé aqui do tripé. Aí, beleza. Então, qual que é o nível 3? O nível 3 são coisas que você não tem controle nem influência. Então, o nível 3, por exemplo, a chuva. Se começa a chover agora, adianta eu ficar bravo aqui na live? Vai mudar alguma coisa? Não vai. Então, esse tipo de coisa você tem que soltar. Nesse nível aqui, você vai exercer a sua fé. Tá? Então, nesse nível 3 aqui, você vai exercer a sua fé, que é a ausência de dúvida, ou seja, eu não tenho controle sobre aquilo, então eu vou jogar na mão de Deus. É bem isso mesmo. Isso é o aprendizado. O nível 2, você não tem controle, mas você tem influência. Você tem influência. Ó. Então, por exemplo, pessoas, igual você deu o exemplo, elas não dão o seu controle, isso é um grande aprendizado. E se você quer que elas escutem de qualquer jeito, você vai estar. A única forma é você impor para elas, através da força, através de alguma coisa assim, mas não vai ser persuasivo. A melhor forma de você influenciar as pessoas é através do seu desfrute.
É quando você tem muita clareza da sua identidade, você gosta daquilo que você está fazendo. Aí você vai conectar com pessoas que gostam disso também. Faz sentido isso? Então, nesse nível, você não controla no nível de pessoas, mas você tem uma influência, tá? É que nem eu com você agora. Eu tô te vendo, você tá me vendo, eu tô falando coisas e isso vai te influenciar para deixar mais feliz, para te trazer um insight, um conhecimento. É assim que funciona, mas eu não controlo você. Se você quiser sair da live agora, você sai. Se você quiser mandar no aviãozinho aqui de 3 a 5 pessoas para vir mais pessoas e ter um conteúdo interessante, você manda também. Você pode comentar aqui ou não comentar. Eu não controlo as suas ações, mas eu posso influenciar. Se eu peço para você me seguir aqui, ó, segue aqui @ipineto. Tem pessoas que vão seguir, tem pessoas que não vão seguir. O que cabe a mim nessa influência? Cabe eu trazer o que está no meu controle, que é o conteúdo mais valioso possível, o conteúdo que geralmente pessoas entregam em mentorias de mais de 10 mil reais, 60 mil reais, como eu mesmo já paguei. Eu estou entregando aqui para você de graça. Por quê? Porque eu acredito que se eu entregar um conteúdo de valor para você, vai fazer sentido para você fazer parte dessa caminhada, desse movimento. E eu acredito que o mundo vai se tornar um lugar melhor, né, com pessoas que são melhores. Então, qual que deve ser o seu foco? Isso tem uma linha, né, de filosofia que é o estoicismo que fala muito. O seu foco deve ser aquilo que está no seu controle, que é no nível 1. Então, no nível 1 é o seu livre-arbítrio, as suas ações, suas reações. Isso você controla, tá? Eu acredito no livre-arbítrio, você toma a decisão. Neto, mas eu estou numa situação tão desafiadora. Ai, porque meu ambiente de trabalho, ai, porque minha família, ai, porque sei lá o que, sei lá das quantas. Olha, no limite, a não ser que você esteja realmente acorrentado com uma arma na cabeça, a gente só não muda aquilo que a gente tolera. A gente só não muda aquilo que a gente tolera. Se você está tolerando, você está escolhendo aquilo para você. Aquilo que você não muda, você está escolhendo para você. Também é uma decisão não tomar decisão, procrastinar. Tá? Fez sentido isso? Deixa eu ler os comentários aqui, que tem bastante comentário. Eu vou ler tudo aqui e vou dar um catadão geral. Então, falou quando separar de relacionamentos, ansiedade, transtorno generalizado de ansiedade. Então, Isa, ó, além de terapia, se a sua terapia for só conversacional, comenta viva, você que tem ansiedade, que no meu método você vai fazer vivências, e é um ótimo método para você complementar. E no meu perfil, eu fiz um guia, um roteiro, um guia definitivo sobre ansiedade, para você saber tudo o que você precisa saber sobre ansiedade e também com técnicas avançadas de controle de crise de ansiedade. E a Luz falou, para minha família não dá valor, porque puxa para baixo, muitas palavras, então é isso que eu estava falando. Vamos entrando, talvez um apego emocional, como identificar? Já vou falar sobre isso. Você está no canto sozinho, sem ninguém, como identificar, cortar, depressão, síndrome do pânico. E seja bem-vinda a Lúcia, que começou a seguir. Então, ó, síndrome do pânico e ansiedade, dá uma olhada nesse vídeo que eu falei, comenta viva. Ó, não consigo me relacionar, tenho medo de ser traída, quanto mais forte eu fico com tremores. Isso mesmo eu sei o que fazer, fica difícil, peito, amor, coração, essas raízes, seja bem-vinda a Pan, que começou a seguir, mais clareza. Uma pessoa identificou alguma fraqueza emocional em mim e está usando isso para me manipular. Tá? Seja bem-vinda, Andréia. Fico entendendo a tua palavra que as pessoas não têm respeito, só tendo controle sobre isso. Caramba, quantos comentários, ó, tô chegando. Viva, seja bem-vindo, Josiel, meu paradoxo. Que legal a galera comentando vivo. Então, vamos aqui falar bem rapidamente de algumas coisas que foram faladas aqui, tá? Primeiro, sobre relacionamento, tá? O relacionamento, ele tem que ser dois que viram um e a soma dá três. Como assim, né? O relacionamento, ele tem que ser uníssono. Ele tem que ser uma única identidade. Então, é quando você e o seu parceiro, quando você e sua parceira, vocês estão extremamente alinhados na comunicação, na intenção, no coração. E é como se vocês se tornassem um só, tá? Então, para isso é extremamente importante a comunicação, tá? E a comunicação não é sobre aquilo que você fala, é sobre aquilo que o outro entende. Então, se você, por exemplo, está sentindo que você tem que se separar, por que você sente isso? Né? Da onde vem essa sensação? Quais são os fatos que acontecem? Você chegou a conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Então, isso é extremamente importante. Você precisa comunicar, porque se você não está feliz, se não está legal para você, não tem como outra pessoa supor, como outra pessoa adivinhar. Porque só você está dentro da sua cabeça. Então, é claro que você precisa comunicar isso, tá? Então, esse é um primeiro ponto. E é claro que você entender que provavelmente essa vontade de separar deve estar pegando no seu emocional. Olha lá, falta de consideração. Então, na verdade, essa falta de consideração, de mentiras, vai pegar uma ferida emocional, provavelmente, que você tem. De não estar no controle, uma ferida de se sentir menor, sem valor, se sentir traída, né, na mentira.
ter raiva disso como algo injusto, tá? Uma Maria que se emociona com Deus aí, muito legal, né? O Deus que há em mim, saúde do Deus que há em você. E muitas pessoas falaram de ansiedade, tá? De síndrome do pânico. Eu expliquei no vídeo, né? Que tá no link da minha bio, então segue aqui se você ainda não me segue, tá? Importante você identificar esses padrões, esses gatilhos que estão disparando em você um sistema de alerta. A ansiedade, ela vem como se fosse você na selva fugindo de um leão. Como se você estivesse aqui comigo no meu quarto e entrasse um cara armado. Então, é uma situação de vida ou morte, né? Então, realmente não é brincadeira. Só que você não tem culpa de sentir isso. Infelizmente, é cada vez mais comum esse tipo de sensação. O Brasil foi eleito o país mais ansioso pela OMS, né? Dados da Organização Mundial da Saúde, né? O Brasil, nas últimas pesquisas, foi eleito o país com maior índice de transtornos de saúde mental. Então, é muito comum. Realmente, tem muitas pessoas que têm isso. Só que não é normal. Não é normal. Como eu estava explicando, pessoal, existe uma raiz. Cadê meu controle? Cadê meu controle? Não, cadê meu desenho? Existe uma raiz, né? Olha aqui meu desenho. Então, muitas pessoas estão sentindo aqui a ansiedade, a depressão. Isso já é a consequência. Isso aqui, geralmente, vem de traumas que você teve lá na infância, questões com o pai, questões com mãe, que foram enraizando e hoje está trazendo esses frutos. Por exemplo, pessoas que têm medo de ser traído, pessoas que têm medo de não conseguir, medo de decepcionar, de não ser bom o suficiente, pessoas que constantemente estão se sentindo sem valor, ou que têm medo de que a qualquer momento as pessoas abandonem, deixem ela para fora, seja excluída, pessoas que sentem que não são boas o suficiente, pessoas que têm raiva de quando as coisas saem diferente do que gostaria. Muitas vezes isso vem de traumas que você carrega. Então você não tem culpa, tá? Você não tem culpa. Só que é sua responsabilidade agir para mudar isso. Então não é sua culpa um trauma, porque você não escolheu aquilo para você. Agora, você pode sim escolher vencer esse trauma. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Comenta aí se isso faz sentido para você. Seja bem-vinda, Célia, que começou a seguir. Seja bem-vinda a Maiane Rocha, que começou a seguir. Então, essa pessoa falou, ó, já curei boa parte, mas ainda tem vestígios. Então, se você sabe esse caminho da cura, da resolução, continua por aí, que eu tenho certeza que você vai ter um bom resultado. Uma das coisas que as pessoas mais têm como ponto cego, problemas invisíveis, é de não enxergar as próprias ações, né? Uma das coisas que mais causa esse tipo de situação, de problemas emocionais, são ações inconscientes. Aquilo que você faz sem mesmo perceber que está fazendo. Sem mesmo perceber que está fazendo. Então, qual que é o caminho de eu perceber raízes? É primeiro olhar para os frutos. Então, como que está, por exemplo, o seu resultado financeiro? Como que está, por exemplo, o seu resultado nos relacionamentos? Como que está a sua saúde física? Como que está o seu corpo? Como que está o seu sono, sua alimentação? Você faz atividades físicas? Como que está a sua saúde mental? Será que você está conseguindo focar? Por exemplo, nessa live, você consegue focar, prestar atenção aqui durante 1 hora? Como é que está as suas emoções? Como é que está as suas ações? Você faz aquilo que você se propõe? Ou você está viciado em perder para você mesmo? Comenta aqui quem tem esse vício ruim de perder para si mesmo. Aquela pessoa que fala assim, hoje eu vou na academia e não vai. Hoje eu vou estudar e não vai. Não, hoje eu vou acordar mais cedo, não acorda. Sabe isso? Quem tem esse vício? Comenta aí se você se identifica com isso. De você estar sempre perdendo para você mesmo. Você fala um negócio, mas acaba que você não cumpre. Outra forma de você olhar para isso é você olhar para o seu amor. É para olhar para isso aqui, ó. Amor, alegria, gratidão. Né? Como que está a sua sensação de amor, de gratidão? Então, essas são formas de você olhar para as consequências, tá? E, pessoal, eu estou finalizando um quiz para você identificar. Comenta aí se você gostaria de um quiz que fosse mais aprofundado, né? E aí, nesse quiz, você identificaria esses pontos que eu falei agora. Faria sentido para você fazer esse quiz? Você acha que faz sentido eu lançar esse quiz aqui com vocês?
um quiz gratuito mesmo, para você identificar essas questões que podem estar desajustadas na sua vida. Pensando no seu corpo, no sono, alimentação, atividade física, na sua mente, razão, emoção e ação, e no seu espírito, amor, alegria e gratidão. Faria sentido para você esse quiz? Olá, graças a Deus não tenho mais esse vício. Então, ó, pessoas que estão viciadas em perder para si mesmo, eu quero dizer que isso tem a ver com falta de amor próprio, falta de autovalorização, falta de você ter comprometimento com a sua vitória, comprometimento com a sua palavra. E isso é muitas vezes uma das causas de você não chegar onde você quer. Porque se eu perco no pequeno, eu vou perder no grande. Essa é uma fala que o Conor McGregor, que é um cara, né, que foi campeão mundial lá do UFC, a vez que ele perdeu, ele dá uma entrevista e ele fala assim: eu perdi porque eu estava viciado em perder. Eu falava que eu ia fazer tal coisa, eu não fazia. E ele foi se acostumando com a derrota no dia a dia. Então a gente vai se acostumando com a derrota. Então eu quero que você fique agora viciado em ganhar, para você não flertar com o fracasso, não flertar com a derrota. Você ganhar nas pequenas coisas, porque daí quando for nas grandes você vai estar habituado. E o Josvaldo falou: não quero mais perder para mim mesmo. Então, comenta viva. Comenta viva. Se você quer minha ajuda, né, num método ali individual, onde eu contigo individualmente vamos trabalhar isso, comenta viva, né, é um método bem valioso. Então, para você não ter que ficar anos aí numa terapia conversacional, para a gente fazer ali um método que você vai ter autonomia mais rápido, comenta viva. Então, o nome chama Viva porque eu me chamo Vivaldo, né, primeiro ponto. E o segundo é porque é para você ser ativo no processo. Então, ao contrário de terapia morta, ao contrário de um processo morto, passivo, você vai vivenciar o processo. Isso faz toda a diferença. Agora, Neto, eu quero uma coisa que eu escute áudios e que eu mesmo trabalhe sozinho, isso que você falou. Tem como? Tem sim. Aí você comenta a pulpa. A pulpa é o poder de unir performance e autocuidado. É para você fazer aquela metáfora, ativar o arquétipo da borboleta na sua vida. E faz que nem a Ana Elisa, que começou a seguir. Seja bem-vinda, Ana Elisa. Ficou claro, então? Ó, problemas invisíveis tem a ver com as raízes, a causa. Então, muitas vezes, tem pessoas que ficam só pegando aqui o fruto podre e jogando fora, só remediando os efeitos e não trata a causa. E se você está tendo um sintoma, se você está tendo um resultado negativo na sua vida e você já tentou de tudo e não resolveu, quer dizer que a causa ainda está ativa. Se eu estou recolhendo frutos, se eu fui lá e cortei o tronco da árvore, eu fui lá e fiz um monte de coisa, mas ainda continua voltando frutos podres na minha vida, é porque a causa, a raiz, ainda está ativa. Então, no método Viva, a gente vai fazer uma análise de quais são essas raízes, quais são essas emoções, como expliquei, medo, tristeza e raiva, e fazer assim, ó, arrancar, né? Arrancar de você essas raízes, arrancar. E além de arrancar raízes negativas, a gente vai trabalhar para colocar boas raízes, colocar raízes novas positivas. Tá fazendo sentido isso para você? Comenta aí se isso está fazendo sentido. Opa, enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Seja bem-vinda, Toninha Gonçalves. Mandar um abraço aí pro pessoal do Resiliência, para a Pietra, para o Robson, para a Bárbara, que estão sempre aí com a gente nessas lives, fazendo isso. Depois dá uma olhada nos posts, né, que estão no meu perfil, que eu faço em parceria com a Resiliência, sempre posts trazendo ali insights interessantes. Eu fiz um post que repercutiu bastante, deu mais de 1 milhão de visualizações, que eu falo uma frase que a minha mãe sempre falou para mim, que é: passarinho que acompanha morcego, acorda de ponta cabeça. Já ouviu essa frase? Passarinho que acompanha morcego, acorda de ponta cabeça. E o que diz isso? Que o seu ambiente, as pessoas com que você se relaciona, ele muitas vezes vai ditar o seu resultado. Então, um problema invisível que é muito comum das pessoas não perceberem é o ambiente que elas vivem. Então, o ambiente que você trabalha, o ambiente da sua família, o seu ambiente, ele determina o seu resultado. Seja bem-vinda, Patrícia Nunes Gil, que começou a seguir.
Segue você também, se você ainda não me segue. E eu vou te dar um exemplo. Imagina que agora você acendesse um cigarro e jogasse a fumaça na sua cara. Eu ia criar um ambiente tóxico. Só que muitas vezes, no seu ambiente atual, você está inalando várias fumaças que você não está percebendo, que você está inalando e não percebe. Então, uma das maiores formas de você mudar algo que você quer mudar na sua vida é mudar de ambiente. Se você mudar de ambiente, naturalmente você vai ter novos inputs, novas coisas vão acontecer com vocês, você vai ter novos comportamentos, novos resultados. Então, essa é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer. Então, isso serve muito para relacionamentos, né? Eu sempre indico ali para pessoas que estão buscando relacionamentos, ela aterrissar na própria identidade, ela identificar quem que ela é, o que ela gosta. E aí, quando ela identifica bem isso, ela fala coisas de mudar de ambiente, coisas que vão fazer sentido para ela e coisas que não vão fazer mais sentido para ela. Então, reflete aí no seu ambiente. Será que ele realmente está um ambiente que você escolheu ou é um ambiente que você está tolerando? Um ambiente que está sendo sacrificante? Um ambiente que você não gostaria de estar, mas que você está por qualquer situação? Boa tarde, Arlete. Então, por que isso é importante? Porque aquilo que você tolera, você escolhe. Aquilo que você não muda, você escolhe. Né? No inglês fala assim, if you're not changing, you're choosing. Ou seja, se você não está mudando, você está escolhendo para você. Também é uma decisão ficar no ambiente atual. Então, perceba isso, porque o seu ambiente ele diz muito sobre você. Os lugares que você frequenta dizem muito sobre a sua identidade, a forma que você se vê e vê o mundo. Neto, me dá um exemplo. Se eu... imagina que uma pessoa ela era ateu, ateia, não acreditava em Deus. Daqui a pouco ela aceita Jesus. Essa mudança na identidade vai fazer com que ela tenha novos comportamentos e frequente novos ambientes, tá? Então, a sua identidade diz sobre os seus ambientes e o seu ambiente diz sobre a sua identidade. Então, ó, vamos trazer esse exemplo aqui. Ó, sua identidade. Ó, a sua identidade, ela vai trazer novos ambientes, novos comportamentos, tá? Então, ó, sua identidade muda ambientes e comportamentos. E os seus ambientes e os seus comportamentos é que vão dar os seus resultados, tá? Os seus resultados. Então, ó, se eu mudo aqui as raízes da minha identidade, a forma que eu me vejo o mundo, se eu supero traumas, se eu aceito meu pai e minha mãe, se eu caso, né, se eu viro marido de uma pessoa, se eu viro pai de uma pessoa, se eu tenho um filho, se eu tenho uma filha, isso muda a minha identidade. Mas isso pode ser feito de cá para lá também. Se eu mudo de ambiente, às vezes esse ambiente ele vai todos os dias reforçar coisas para mim, todos os dias reforçar coisas para mim e vão mudando ou vão moldando a minha identidade. Ou seja, se eu moro na Praia do Forte, lá na Bahia, e eu vou todo dia na praia, talvez isso vai ter consequências na forma que eu me vejo, a forma que eu vejo o mundo. Da mesma forma que se eu moro aqui em Alphaville, como eu moro, isso vai ter consequências na minha identidade. Percebe o que eu estou dizendo? Faz sentido isso? Seja bem-vinda, Carla, do estúdio Leisla Carla. Seja bem-vinda C. Andori e seja bem-vinda Simone, que começaram a seguir. Segue você também. Neto, como que eu posso ter um método onde eu trabalho aqui, ó, a minha identidade, onde eu mapeio meus ambientes e comportamentos e onde eu faço um círculo positivo aqui, ó, entre os dois? Aí você comenta viva. Aí é só você comentar viva. Comentar viva. Quando você comentar viva, aí você vai receber um convite para fazer uma consulta comigo. Tá? Nessa consulta individual comigo, você vai ver que eu consigo fazer primeiro uma análise emocional com muita rapidez. Então você vai preencher o formulário. E nesse formulário eu já vou chegar no começo da consulta com uma análise. Falo assim, olha, fulana, na minha leitura emocional, você está com medo de não conseguir, raiva de perder o controle, da injustiça e tristeza porque você se sente menor, sem valor. Faz sentido? Nossa, Neto, faz todo sentido. Não sei. Então a gente vai buscar isso de acordo com o seu caso. Fez sentido? A gente vai fazer uma vivência. Por quê? Porque a sua identidade, ela não muda com teoria, gente.
a sua identidade muda com ambientes, com comportamentos, muda com ações. Ações. Então, as suas ações, elas mudam. As suas ações, elas mudam. Ações. Ações. Com ações, tá? Então, as suas ações é que mudam a sua identidade. Seja bem-vinda, Vanessa, que começou a seguir. Olha que legal, a Pan comentou viva. E o Reader, não, a Beth, né? Beth, assim, faz muito sentido. Meu comportamento mudou quando eu passei a conviver com uma determinada mulher fofoqueira. Olha só. Então, se você está num ambiente de pessoas fofoqueiras, você começa a andar com 3 pessoas fofoqueiras, cedo ou tarde você vai se tornar a quarta. Então, é improdutivo você querer mudar o seu ambiente. Isso é um grande aprendizado de controle também, tá, pessoas? É um grandíssimo aprendizado de controle. Lembra do controle, que eu estava explicando? Então, muitas vezes o seu ambiente ele está influenciando aqui as suas ações. E isso muitas vezes não está no seu controle. Agora, mudar de ambiente está. Mudar de ambiente está no seu controle. Tá? Então, é um grande aprendizado de controle também. Então, pessoal, se você quer um método para você trabalhar isso, comenta viva. Porque quando que eu mudo, tem pessoas que elas estão extremamente apegadas a isso daqui, ó. Extremamente apegadas a isso daqui, ó, aos ambientes e ao comportamento. E elas não conseguem mudar, porque é como se elas estivessem mudando quem elas são. Então, exatamente no Viva, a gente vai desapegar, soltar essas amarras, essas raízes invisíveis, para que você possa mudar a forma que você se vê e vê o mundo. Para que quando você olha no espelho, você veja uma pessoa diferente. Para que quando você olha no espelho, você realmente se identifique com a sua real identidade, né? Então, quem é você? Quem é você? Você não é onde você mora. Você não é a cor do seu cabelo. Você é muito maior do que isso. Você é infinitamente maior do que isso, tá? Sim, comenta aí se está fazendo sentido. E lembra desse aprendizado de controle, né? Os seus comportamentos, eles estão no seu controle. Mudar de ambiente está no seu controle. Então, daí um questionamento, uma reflexão é: quanto tempo faz que você não faz algo pela primeira vez? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Quando foi a última vez que você foi em um lugar novo? Que você conectou com novas pessoas, tá? Isso é importante porque insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Tem pessoas que estão, sem brincadeira, há 5 anos ou mais, indo toda semana conversar numa terapia, que eu até às vezes chamo de papo terapia, indo lá jogar a conversa fora e não mudam nada na vida delas. E continua com os mesmos problemas. Seja bem-vinda a Brenda Santos, que começou a seguir. E a Beth perguntou: você usa música no seu trabalho? Sim. Olha aqui meus teclados. Olha que bonitos. Né? Uso sim. Eu tenho um projeto, Beth, que ele se chama Hypnomusic, onde você, através da música, você vai fazer vivências para você resolver questões emocionais. Por quê? Porque a música, cientificamente comprovada, ela tem uma questão de neuroplasticidade. Neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade da sua mente, do seu cérebro, de criar novas conexões. Então, quando você escuta uma música, você está aqui e a gente começa a cantar uma música de carnaval, por exemplo. E faraó, e faraó. Então, a música ela vai criar novos estados. Né? A música ela cria novos estados mentais. Então, por que não usar essa força da música, essa capacidade que a música tem, para trazer uma coisa boa? Então, isso é importante. Isso é importante. E eu chamo de hypnomusic. Tá? Olha lá. A galera da Bahia já se identificou com a música que eu falei. Então,
Nessas músicas, a diferença é que quando você está lá naquele estado de super concentração com a música e tudo mais, você faz uma vivência de terapia. Então imagina, cara, isso é muito poderoso. Ó, isso aqui, eu não ia falar sobre isso, mas isso eu vou falar então. Depois você vai na minha bio, você que não me segue, segue aqui. E aí depois você vai ver lá que na minha bio tem assim, ó, Hypnomusic. É gratuito, tá no Spotify. E você tem várias músicas lá para você se trabalhar. Os principais temas de terapia. Primeiro tema de você se trabalhar, sua criança interior. A sua criança interior é a sua identidade, a sua essência, uma representação da sua emoção. Aí o que você vai fazer com a sua criança interior? Você vai pedir para ela sorrir. Você vai trazer uma alegria para ela. Você vai cantar para ela assim, ó. Sorri para mim, porque preciso me livrar da dor. Surpreender o mal interior. Você é o motivo para eu me libertar e enxergar o facho verde da esperança, a luz que há de iluminar por onde eu tenho vontade de passar. Então imagina você conectado com a sua criança, falando para ela sorrir. Sorri para mim. Olha como é forte. Então, essa é uma das coisas, é uma dinâmica muito bacana. Olha lá, seja bem-vindo a mais Bailan que começou a seguir. Outra música muito forte que tem lá é a do pai. Então, sabe aquela música do pai, do Fábio Júnior? Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz. Cara, é forte. Essa música do pai é muito forte. Se você já perdeu seu pai, se você sente que tem qualquer bloqueio, qualquer coisa com o pai, vai no Imperial Music, escuta a música pai. É em parceria com um grande amigo meu, Marcelo Ben. O Marcelo é um cara que ele tem aquela voz bem de pai, assim, bem grossa. Então é muito, muito, muito forte, tá? Seja bem-vinda, Beth, que começou a seguir. Outra música legal que tem lá é a da mãe. Então, são os principais temas de terapia, tá? Você vai ter isso de graça, muitas vezes coisa que você ia pagar anos de terapia e não ia resolver. E tem vários relatos do Hypnomusic de pessoas que resolveram questões só com essas músicas, tá bom? Agora, não é uma música normal, é uma música terapêutica. Então, é legal você fazer esse tipo de dinâmica quando você estiver num local adequado, que você possa se concentrar, que você possa se emocionar. Sugiro que você tenha ali uma almofada em mãos, que você use fone de ouvido para você ficar o máximo concentrado possível. A gente tem a música da mãe, a música da mãe, a minha própria mãe participou, fazendo uma dinâmica de terapia ali, uma dinâmica sistêmica, onde você se conecta com seus ancestrais, com a sua mãe, e você faz ali uma dinâmica de trazer isso para sua identidade. É muito forte, é muito forte mesmo. Outras músicas que temos lá, temos a música da cachoeira. Você que gosta de cachoeira, você que tem pessoas que têm muito essa crença espiritual da cachoeira sendo um símbolo, um arquétipo de limpeza, né, um arquétipo de pureza. Imagina você fazer uma dinâmica mental que você se conecta com uma cachoeira e essa cachoeira vai trazer uma limpeza, né, de toda a energia. Então, é aquela música assim, ó, com certeza você já se banhou na queda de uma cachoeira, sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira. Então, é você trazer ali essa purificação da alma, é algo mais aberto mesmo, não é um tema específico como pai e mãe, mas funciona. Isso, a origem é da hipnose ericksoniana, onde você faz dinâmicas, roteiros que são mais abertos, mais amplos, mas que funcionam da mesma forma. Então, assim, quando você vai tomar banho numa cachoeira, para uma pessoa isso pode ser limpar um sintoma físico, para outra pessoa pode ser limpar uma traição, para outra pessoa pode ser limpar uma coisa ruim que ela está sentindo. Então, funciona também. Beleza? Seja bem-vinda, Denise do Reiki, que começou a seguir. Olha que legal. Começa a falar de cachoeira, a turma do Reiki já segue. É isso aí. Ó, gostou dessa live? Manda de 3 a 5 pessoas. E uma outra música que tem lá, você que gosta de lei de atração, você que gosta de vibração, você que acha que se você vibra algo, você começa a trazer que nem uma antena, você vira um ímã para a riqueza, tem a música lá do sucesso. Então, a música do sucesso, ela fala assim: eu posso ver agora sucesso em mim.
Vou vencer todos meus desafios, sim. Se for pra vencer, então venha comigo. É que eu vou vencer. Eu já sou vencedor. E eu vou vencer. Eu sou merecedor. Então, é uma música mais pra cima, pra você ativar uma alta energia. Então, fica aqui a indicação, você que não me segue, segue aqui, Pineto. E vai lá no meu perfil depois e faz o Hipnomusic. Se você fizer o Hipnomusic, eu quero que você venha no meu Instagram me contar como foi a sua experiência, tá? Eu tenho alguns depoimentos lá, mas é bem legal quando você me dá esse feedback. Fechou? Seja bem-vinda a Karina Rangel, que começou a seguir. Então, eu estava falando aqui, ó, de identidade, de ambiente, de comportamento, de resultado, e que isso geralmente são problemas invisíveis, problemas que você não está vendo. Agora, importante você saber que talvez depois de hoje, ou talvez na sua vida, você até já identificou problemas, eles já são visíveis, você já tem consciência. Saber do problema não resolve. E é por isso que eu sou muito adepto de você fazer a terapia viva, o método viva, porque aí você vai viver o processo, você vai agir. Não adianta saber se você não agir. 1 grama de ação vale mais que 1 tonelada de teoria. O jogo é o da ação. Seja bem-vinda, Karina Rangel, Anarita, Jeane e Marcele, que começaram a seguir. E a Mai falou, posso fazer uma auto-hipnose para se conectar e perdoar minha criança interna? Com certeza. Lembrando que essa criança interior, essa metáfora, né, que você tem aí, é uma metáfora importante, mas é você com você mesmo. Então, inclusive no Hipnomusic, como eu falei, a primeira música é da criança interior, para você se conectar com essa essência e fazer ela sorrir. Sorri para mim, porque eu preciso me livrar da dor. Ou seja, se eu tenho uma criança interior, essa metáfora, essa visão da minha criança, e eu vejo ela triste, com medo, com raiva, com mágoa, eu estou carregando isso comigo, entendeu? Então, quando eu falo para você fazer a sua criança sorrir, muitas vezes isso passa por você se perdoar, perdoar a sua criança. E lembra, você não tem culpa das coisas que aconteceram com você quando você era criança, das coisas que você passou, se você passou por um abuso, se você se sentiu abusado, se teve coisas que foram doídas, que foram negativas, como briga de pais, como separação dos pais, como falecimento, quando você era criança, isso não tem culpa, você não tem culpa, isso não estava no seu controle. Agora está sim no seu controle você agir para mudar isso em você. Ou seja, você não tem culpa do que aconteceu com você, mas é sua responsabilidade agir para mudar aquilo que você carrega. Faz sentido isso para você? Comenta aí se está fazendo sentido essa live. E chegando agora no final da live, mandando um abraço mais uma vez para a turma do Resiliência, que está sempre aí conosco nas lives. Comenta alguma dúvida que você tem, alguma questão que você está passando, que você queira me ajuda, para a gente finalizar com chave de ouro. Agora eu vou ficar com as músicas do Hipnomusic na cabeça, né? Sorri pra mim, porque preciso me livrar da dor. Comenta aqui o que você achou dessa live. Neto, eu quero a sua ajuda individual para você me ajudar a pegar na minha mão, que nem uma mentoria para eu resolver essas questões, para você me conduzir nessas vivências. Como que eu faço? Comenta viva. Viva, tum, 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 viva, tum, 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 viva a sociedade alternativa. Comenta viva. Viva, viva. Viva, tum, 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 viva. Quando você comenta viva, você vai receber no seu inbox, tá? Essas mensagens. Agora, Neto, eu quero eu mesmo fazer isso. Eu quero que você me dê os áudios e eu mesmo vou aplicar esses áudios. Então daí você comenta pupa. Pupa, pum, 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 pupa. Na verdade, pupa eu falava assim, pupa, 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 pupa. Pupa ou viva. Por isso que você tem duas opções. Ou você comenta viva ou você comenta pupa. Você pode comentar agora ou daqui a pouco. Mas o tempo está acabando, estamos chegando no final dessa live. Tá? Hoje foi um café com Vivaldo. Uma live aí mais aberta, mais descontraída. Um beijo aí para você que ficou nessa live desde o começo. Pessoas que são assíduas, que estão aqui sempre comigo. A Arlete, a Mai, a Silvia. Olha lá, meu querido tio Du, grande Eduardão da Silva Frois. Um abraço para ele, meu querido tio Du. Um
Um abraço. Então, vamos recapitular rapidamente o que a gente falou na live hoje. Ó, perdoa aqui a letra feia, mas eu falei que a sua identidade, a forma que você se vê e vê o mundo, molda os ambientes que você tem e os comportamentos que dá o seu resultado. Né? Isso tem a ver com as ações que você faz na sua vida. E problemas invisíveis, porque muitas vezes você está só querendo combater os frutos que já caíram, mas você tem que olhar para as raízes negativas que estão dando os frutos. É que nem a causa. Então, como eu expliquei, se tem uma goteira aqui no meu quarto, eu posso colocar um balde, daqui a pouco eu tenho que colocar mais baldes, um balde cada vez maior, mas a solução definitiva é eu ir no telhado e resolver o que está sendo a causa da goteira. Tá bom? Então, isso é quando você resolve a causa. E a Rose, ela tentou 2 vezes, mas mesmo assim ainda não foi, Rose. Não é pipa e nem pula, é pupa. Ou comenta viva, que nem o Olias. Falei, ó, que na live passada eu trouxe exercícios, ó, exercícios de autoconhecimento e de inteligência emocional. Como esse daqui é um exercício bem poderoso, de você identificar as emoções que você sente em relação ao quê? O que me dá medo? O que me dá tristeza? O que me dá raiva? O que me dá alegria? Quanto mais você lista, maior o seu nível de autoconhecimento. Quanto mais você pauta as suas ações com base nisso, maior a sua inteligência emocional. Olha lá, o que te dá gratidão, amor, paz, fé, aquilo que te dá fé, né? Deixa eu trazer aqui. E o outro aprendizado que a gente falou hoje foi o de controle. Ó, falando sobre controle. Então, existem 3 níveis de controle. O primeiro, que é o nível que você deve focar, aquilo que você tem controle. As suas ações, aquilo que você faz e deixa de fazer na sua vida. Agora, existe um segundo nível, que é o nível da influência, que não está no seu controle. Pessoas, né, funcionários, amigos, relacionamentos, essas pessoas elas não estão no seu controle. No máximo, elas podem estar na sua influência. Talvez você fale alguma coisa, igual eu falo aqui, talvez você segue, talvez você não siga, mas você não está no meu controle. No máximo, eu estou te influenciando. Influenciando, por exemplo, ó, me segue aqui, @ipineto. Influenciando, ó, 3 a 5 pessoas para você mandar essa live. E comenta pupa, comenta viva. Percebe que isso é uma influência, mas que você está tomando a decisão. Então, daí você tem que entender como que eu posso fazer para que as pessoas façam aquilo que eu quero que elas façam. Você tem que ser interessante antes de ser interesseiro. Você tem que ativar o desfrute, você tem que ativar algo que você realmente gosta de fazer. Essa é a maior forma de você trazer influência falando sobre isso. E num terceiro nível, de coisas que você não tem nem controle e nem influência, aí você vai exercer a sua fé. Então, por exemplo, a chuva, ou questões que estão lá do outro lado do mundo, talvez eu não tenha nem controle, nem influência. São coisas que estão completamente fora do meu controle. E o tio Du, que apareceu na live, ele me lembrou do Corinthians. Então, por exemplo, se eu pautar a felicidade da minha vida no Corinthians, ou seja, se o Corinthians ganha, eu estou extremamente feliz e em paz, e se o Corinthians perde, eu estou extremamente triste e a minha vida acabou, isso eu estou terceirizando o controle da minha vida. Eu estou jogando a minha alegria, a minha felicidade em algo que não está no meu controle, então isso é perigoso. E ó, eu adoro futebol, eu amo assistir o Corinthians, por exemplo. Só que muda a forma que você olha para esse tipo de eventos. Porque senão você só se irrita com situações que não estão no seu controle. Se você só se frustra com situações que não estão no seu controle. Então é legal você ter aquilo como um desfrute, com algo que você quer ver, quer acompanhar para ver o resultado final, e se ganha você fica feliz, só que se perde também você não vai colocar aquilo como sendo o final da sua vida, como sendo alguma coisa que você simplesmente acabou com a sua vida. E muitas pessoas fazem isso em relação a outras pessoas, é o que a gente chama de dependência emocional. Ou seja, a pessoa ela terceiriza a felicidade, o amor para outra pessoa. Então, se a outra pessoa está feliz, a pessoa fica feliz. Se a outra pessoa está triste, ela fica triste. Isso é dependência emocional. Então, você tem que tomar cuidado com isso, porque, como eu falo na frase que está aqui no meu perfil, na frase que está em camisetas, deixa eu mostrar a camiseta aqui para você, ó. Ó, a camiseta aqui, que bacana. Você que tem interesse em comprar essa camiseta, dá uma olhada no meu perfil, na loja que se chama Framizeta. Camisetas de frase, ó lá. Mudar você, muda o mundo. Olha que camiseta legal. Mudar você, muda o mundo. Então aqui está escrito assim, ó. Ontem eu era inteligente, então eu queria mudar o mundo. Hoje sou sábio, estou mudando a mim mesmo. Mudar você, muda o mundo. Né? Isso é o tal da sociedade alternativa que eu estou falando. São pessoas que sabem o poder que tem e sabem que não é o mundo que vai mudar, mas que o mundo só é mundo porque você está nele. Então, se você muda, realmente você vai mudar o mundo, tá? É você que tem interesse em comprar camisetas com frases, não só com essa frase
frases como o importante é o que importa, frases de coragem, todo tipo de frase. Vai lá no meu perfil, você vê ali, tem framisetas. Framisetas. Ou você vai no arroba framizeta. Arroba framizeta. Tá? Então, ó, mudar você, muda o mundo. Show de bola? Então, é sobre isso. E muitas pessoas acham que investir no amor próprio, investir no autocuidado é algo egoísta, é algo mesquinho. Só que eu quero te lembrar que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Só que você é imagem e semelhança de Deus, então você deve se amar sobre todas as coisas. Você é infinitamente maior do que qualquer situação negativa, do que qualquer dinheiro, do que qualquer conta bancária, do que qualquer coisa material, porque você deve se amar sobre todas as coisas. Mas isso não é mesquinho, isso não é pequeno, porque daí você vai amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor ao próximo é entender que qualquer outra pessoa que esteja na sua frente, ela é infinitamente maior do que qualquer conta bancária, do que qualquer situação negativa. Ou seja, cada pessoa é infinitamente maior, ou seja, o Deus que é em mim são do Deus que é em você. Então você consegue olhar para as situações com amor. E esse amor faz com que você tenha o desfrute. E o desfrute vai ativar em você aquela história do convidado e do anfitrião. Se Deus, o universo, é o anfitrião, nós somos aqui os convidados, quanto mais você aproveita da sua vida, quanto mais você desfruta do banquete, mais feliz ele ficará. Porque quando você recebe alguém na sua casa, quando você é um anfitrião, quanto mais o seu convidado fica feliz, você não fica mais feliz? Ou seja, você preparou um banquete, uma janta para ele, quanto mais ele se alegra, melhor você fica, melhor você se sente. Então, da mesma forma, é com Deus, com o universo. Se você quer fazer ele feliz, basta que você fique feliz e você desfrute desse banquete que é a vida. Tá? E se isso fez sentido para você, segue aqui @ipneto, manda essa live de 3 a 5 pessoas, tá bom? De 3 a 5 pessoas. Comenta viva ou comenta pupa. Então, mudar você muda o mundo é saber que, assim como o efeito borboleta, o bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil pode gerar um furacão no Japão. Então, muitas vezes, tem questões na sua vida que parecem pequenas, problemas invisíveis, como coloquei no tema da live, só que é isso que está gerando um furacão. Isso que está gerando toda uma catástrofe, toda uma sensação negativa. Tá? Às vezes é uma raiz emocional que está causando tudo isso. Da mesma forma, pequenas ações como ajustar isso pode trazer para você um furacão mais positivo, uma ação exponencial. Então, eu falo que você pode ser egoísta com a sua vida, no sentido de que você tem que se priorizar, tem que olhar só para você, porque é só sobre você. Perdoar uma pessoa também é um ato egoísta. O perdão é um ato egoísta, porque não diz sobre a outra pessoa, diz só sobre você. É você olhando para você, mas que bom, porque é isso que está no seu controle. Então, não espere que outras pessoas venham clamar por perdão. Ou não ache que você está sendo bom com uma pessoa se você perdoa ela. Não ache que você está sendo bonzinho, que você vai virar amigo da pessoa se você perdoar ela. Não. O perdão é um ato só seu, de você para você mesmo, de você identificar o que você não quer mais para você e você soltar. Então, seja egoísta com a sua vida, porque se perdoar é egoísta, perdoe mais. Mude coisas negativas que você carrega, porque é isso que está no seu controle. E eu quero que você troque a hesitação por êxito e ação. Muitas pessoas hesitam, ficam em cima do muro, mas essa é a pior coisa, porque quando você está hesitando, você está escolhendo para você a falta de decisão. Seja bem-vinda, Nato FC, que começou a seguir. É que nem aquele garoto no trem que está lá mexendo no celular e olha para uma garota, e a garota sorri para ele, o coração dele dispara, ele acha que naquele momento ele vai se conectar, é o amor da vida dele, mas ele hesita, ele fica paralisado, a menina se levanta, vai embora do vagão, ele nunca mais vê aquela pessoa. Então, assim é quando você hesita, você perde as oportunidades, você perde a chance da sua vida de ser quem você nasceu para ser. Então, troca a hesitação por êxito e ação. E talvez, se aquele garoto no trem tivesse de uma maneira rápida levantado e ido falar com aquela garota, talvez ele tinha achado o grande amor da vida dele. Talvez ele tenha gerado filhos, talvez ele ia ficar muito mais feliz. E talvez agora, hoje, ele está lá pensando o que aconteceria se eu tivesse falado com aquela garota. E às vezes na nossa vida é assim. Você fica hesitando, você fica paralisado pelo medo ou paralisado por raízes invisíveis, raízes negativas. Então, se você gostou dessa live, comenta viva, comenta pupa, segue aqui, ó, @ipneto. Uma alegria ter vocês comigo nessa jornada, tá bom? Manda essa live de 3 a 5 pessoas. Vou deixar um último minuto para você que ainda não comentou comentar. Lembrando que quando você comenta, vai chegar lá no seu inbox, aqui no Instagram mesmo, vai chegar uma mensagem. Nessa mensagem vai ter um link.
Clicou no link, vai para um site. Aí no site tem mais informações. Quando você comentar Viva, vai chegar o site que explica o meu atendimento individual. Então você vai ser atendido por mim mesmo, eu, Vivaldo Neto, vou te atender como uma mentoria individual, tá bom? Então comenta Viva se você quer isso, se você quer vivenciar esse processo. Seja bem-vinda, Kátia, Sirlene, Nilma, que começou a seguir. Então, se você quer isso, que é o mais rápido possível, comenta Viva. Putz, Neto, eu não tenho grana para investir num atendimento individual com você ainda. Não está no meu momento ainda. Quem sabe um dia estará no seu momento. Espero que sim. Então, se não está no seu momento ainda de comentar Viva, aí você comenta Pupa. Não tem problema nenhum. Na Pupa, você vai ter um método auto-aplicável. Então, ele está acessível nesse momento. É só você comentar, você vai ter acesso a áudios que vão te transformar. São áudios, eu chamo de vivacionais. É como se fosse uma meditação guiada, que nem uma auto-hipnose, tá bom? Onde você vai se trabalhar, onde você vai trabalhar essas coisas, tá? Então, no último minuto aí, você que ainda não comentou, comenta Viva ou comenta Pupa. E a galera que chegou agora, olha, amanhã teremos live de novo às 13 horas, então fica ligado, vai no meu perfil, ativa as notificações para você receber a notificação, tá bom? E essa live de hoje não vai ficar salva, tá? Mas tem live de outros dias salvos, tá bom? Então vai nas lives dos outros dias e deixa salvo. Ou tem alguém aqui que vai assistir essa live depois e acha que tem que deixar salvo. Se tem alguém aqui que acha que tem que ficar salvo, comenta aí que eu deixo. Mas só se alguém realmente for assistir. Tem alguém que vai assistir, mas tem que se comprometer. Fala assim, olha, Neto, eu vou assistir uma horinha de live. Senão, eu vou arquivar. Já vai Pink Shoes falou que sim. Sim, o que? Você vai assistir? Olha lá, que legal. A galera comentando Viva, a galera comentando Pupa. Muito massa. E você que está no Pupa, você que comentou Viva, depois me dá um feedback. Seja bem-vindo a Genesi que começou a seguir. A Vai Pink Shoes falou que vai assistir. Então, ó, vou dar 3 dias para você assistir, tá? Vai Pink Shoes. Vou deixar essa live salva lá por 3 dias. Beleza? Tô fazendo isso porque eu sei que se eu deixar pro resto da vida, você vai procrastinar. Então, para você não procrastinar, você tem 3 dias. Hoje é dia 21, até o dia 24 essa live estará no ar. Fechado? Então, um beijo no seu coração. Valeu, Bárbara, Pietra, Robson, todo mundo Resiliência. A maior página de resiliência humana da América Latina, que está do mundo. É uma alegria fazer parte desse grande movimento de pessoas que vivem a própria vida, porque mudar você muda o mundo. Um beijo no seu coração e tchau!